Oi, eu vou ler um trechinho de uma parte que eu peguei no livro aqui do Bert sobre relacionamentos entre pais e filhos, que eu achei muito interessante. Se você não for meu aluno, não me pergunte de que livro é esse, porque eu não passo essa informação. Eu também não passo mais informação de onde eu compro os meus bonecos, porque eu notei que algumas pessoas estavam me copiando desnecessariamente, né? Tem lugar para todo mundo, tem tema para todo mundo. Então, se você é meu aluno, eu peço para que você, se você quiser saber que livro é, para você colocar lá no curso a pergunta, tá bom? Então eu vou ler, lembrando que se você não me conhece, eu sou Caterine Rieiro, eu sou terapeuta integrativa e sistêmica, eu sou consteladora, mas eu trabalho mais, meu trabalho é mais voltado para negócios, carreira, prosperidade, mas eu constelo qualquer tema, né? E eu achei muito interessante esse tema aqui desse livro. Então vamos lá, vou sem mais delongas. Ele fala assim, ó, não há dois sem três. Ele fala entre aspas porque ele fala que é um ditado alemão. Ele fala que é um ditado, né? Deve ser algum ditado alemão. Aí ele fala assim, por quê? Aí ele responde, de um mais um se chega ao três. O que é o número 3 aqui? Aí ele responde. Ele mesmo pergunta, ele responde, ele está filosofando. Bert Hellinger era um filósofo. Para um casal, o 3 é o filho, tá? Então é 2 e o filho, 3. O 3 é o número da plenitude. Há outro número para isso, o 7. É genial isso. Ele é o 2 mais 2 mais 2 mais 1. Então o que ele fala? Que o 7 é o 2 mais 2 mais 2 mais 1. Aí olha a linha que ele desenvolve. 3 casais mais um filho. Dá 7, tá? Os pais, os avós, né? Os avós que são 6 e o filho. Também podemos dizer o 3 mais 2 mais 2. O 3, que são, né, os pais e o pai, a mãe e o filho, mais 2, que são os avós paternos, mais 2, que são a avó materna. Para o filho, não apenas o 3 é o número da plenitude, porém, mais ainda, o 7. Também, na semana, o 7 é o número da plenitude. Somente ele a completa. Então, o sétimo é o domingo, né? Ela é 3 mais 3 mais 1. O primeiro 3 é o pai com os pais. Aí aqui ele faz outra conta, gente. O pai, né? Meu pai com seus pais. O segundo 3 é minha mãe com os pais dela. E o 1 que sou eu, né? Então, 1 completa, que é o 7, que é o filho. Então, ele faz essa conta de várias vezes. Bugou a minha cabeça quando eu li isso. Achei isso sensacional. Apenas na família, o 3 é o número da plenitude. Em outros relacionamentos, ele é o número que separa alguma coisa. E aí eu pensei muito na questão de sociedades, tá? E aqui, aí ele vem e fala. É genial. Quando outras relações são transformadas em um grupo de 3, em um relacionamento triplo, de acordo com o padrão básico do 3 da família, a terceira pessoa divide o grupo. Então aí separa e questiona. Quando há um triângulo entre amigos, sociedade com 3 pessoas, só fica na pergunta. Não conclua nada, assim. A ideia aqui é só fazer a gente pensar. Então vamos continuando. Nele, apenas 2 podem ser iguais. Ele está falando quando há 3 pessoas numa relação. Quando há um triângulo, só 2 pessoas podem ser iguais. Assim como no relacionamento entre um homem e uma mulher. Se uma terceira pessoa se acrescenta a ele, como em um triângulo amoroso, ela divide os 2. Fora da família, 2 se comportam em um grupo de 3 como iguais.
e excluem a terceira pessoa da igualdade. Por isso, duas pessoas trabalham bem juntas. Quando chega uma terceira, a produção cai. Um grupo de 4 também trabalha bem junto, pois seus componentes logo se comportam como 2 mais 2. Então, quando tem 4 pessoas, forma 2 casais, 2 duplas, tá? Uma quinta pessoa sobraria, como a proverbial quinta roda da carroça. Efeitos semelhantes têm os números entre irmãos. 2 irmãos formam uma coesão. Se um terceiro se acrescenta a eles, um dos 3 logo se sente estranho. Com a chegada de uma quarta criança, tem-se novamente 2 mais 2. Formam uma boa coesão, mas como 2 mais 2, quando são 4 irmãos. A quinta criança se sente menos integrada, embora toda criança adicional seja um enriquecimento para todos os irmãos. Por isso, a terceira criança, ou uma das 3 crianças, então o que ele diz aqui é que não é necessariamente o caçula, tá? Se são 3. Uma das 3 pode ser também. Também se sente uma estranha, pois o pai e a mãe têm uma relação mais estreita com um dos filhos. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Assim, o primeiro 2 é o pai e um filho. E serão mais íntimos se esse filho for uma menina. O segundo 2 é a mãe com um filho. E serão mais íntimos se esse filho for um menino. Então, mãe com menino, pai com menina, né? A filhinha do papai, filhinho da mamãe. Assim, o terceiro ou o quinto filho fica de fora dessas relações duplas, porque aí formam 2 duplas. A filhinha do papai e o papai, o filhinho da mamãe e a mamãe, e o terceiro fica de fora, não necessariamente caçula. A divisão para 1, 2 pelo terceiro já pode ser observada após o nascimento do primeiro filho, pois às vezes a relação da mãe com esse filho é mais íntima do que com o marido. Nesse caso, mãe e filho formam 2, e ao pai cabe o papel de terceiro, que então se torna um estranho. É possível mudar algo nisso? Ou será que se deve mudar algo nisso? É suficiente quando conhecemos essas ordens. Quando um homem se torna, de certo modo, um estranho após o nascimento do seu primeiro filho, ele passa a se empenhar mais externamente, o que pode ser uma vantagem para a família. Conquista seu lugar, trabalhando especialmente para a família. Esperar que se dedique ao filho do mesmo modo que a mãe pode ser mais um peso para as relações familiares do que uma ajuda para todos, pois ele nunca conseguirá ser como ela. E desse modo se sentirá mais como um estranho do que quando cuida da família, sobretudo externamente, por meio do seu trabalho. Parece bem machista quando a gente lê isso, né? Principalmente para quem tem o nariz virado para o Bert Hellinger, pelo fato dele ser padre e tudo, mas quando a gente começa a ver como as coisas funcionam na ordem, quando a gente faz uma constelação, a gente vê que faz todo sentido. Então eu quero que você ouça tudo isso com a sua alma muito aberta, assim, não precisa aceitar que isso seja uma verdade absoluta, pois não é, né? É uma constatação dele, que ele está pensando, desenvolvendo um raciocínio, e que você fique com essa reflexão, tá? O terceiro filho, justamente por também ser um quinto, é o que consegue se desvencilhar da família com mais facilidade.
que ele não está preso nem com a mamãe, se for a menina, não está preso com o papai. Com frequência também é o menos sobrecarregado pelos destinos da família e tende a assumir menos responsabilidade do que os irmãos. No entanto, quem não consegue ter a mesma intimidade privilegiada com um dos pais, como seus irmãos, nem sempre é o terceiro filho de acordo com o número, e sim aquele que se torna o terceiro filho a partir da dinâmica das relações dos pais com cada filho. Por que digo tudo isso? Para que esperemos pelo 3 da plenitude com amor e de vez em quando também tenhamos cautela com ele. Relações de diversos tipos seguem diversas ordens. Por isso, também existem ordens próprias para a relação dos filhos com os pais. Em primeiro lugar, vale dizer que os pais dão e os filhos recebem. Quem acompanha meu canal sabe que eu falo isso o tempo inteiro, né? Nessa situação, os pais transmitem aos filhos o que antes receberam de seus pais e que, como casal, recebem um do outro. Assim, o intercâmbio necessário entre dar e receber é assegurado. Analogamente, mais tarde, os filhos dão a seus próprios filhos o que receberam de seus pais. Cada um que recebe precisa honrar o que recebeu e o doador de quem o recebeu. Isso mostra como deveria ser o comportamento dos filhos em relação aos pais. Além daquilo que os pais são e dão, também tem algo que adquiriram por mérito ou sofreram como perda e que pertence à sua pessoa. Os filhos participam apenas indiretamente disso, mas os pais não podem nem são capazes de dar-lhes esse bem, pois, nesse caso, cada um é responsável por forjar a sua própria felicidade. Eu vou ficando por aqui, eu só quis passar para vocês essa reflexão com relação aos números, com relação ao 3. Fica com isso só. Fica só na reflexão disso. Eu agradeço a sua audiência, peço que você se inscreva no meu canal, que me siga lá no Instagram, meu Instagram é Caterine Riera Terapias. Namastê.